Boa tarde para todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, no dia de hoje. E, mais uma vez, vamos nos preparar para assistir a uma explanação sobre o Evangelho, mas de forma que tudo aquilo que vai ser ouvido entre no nosso pensamento e fique gravado no nosso coração. E para que isso aconteça, lógico, atenção muito bem focada e esquecimento do que ficou lá fora. Nossa irmã Leuda fará a leitura da página espírita. Nosso texto de abertura hoje foi retirado do livro Coragem, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O que importa? Não importa que a ventania da incompreensão nos urza o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perder-nos. Importa nos agasalhemos na paciência, que nos apliquemos à desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar, que nos cabe responder ao mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca, e que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Um bom estudo para todos. E agora vamos atentar para a palestra do nosso irmão Vantuil, que começa o capítulo 9, e vamos também nos conscientizar sempre de que estamos sendo pacientes da espiritualidade maior que sempre trabalha em nosso proveito. Então, com a palavra, nossa irmã Vantuil. Boa tarde. Boa tarde. Que Jesus, nosso Mestre, nossa luz, nosso caminho, Senhor que dá vida a tudo nesse planeta, esteja com cada um de nós, hoje, agora, em todos os momentos de nossa vida, porque sem Ele nada somos. E nada somos mesmo. A gente ouve muito falar de doenças, enfermidades, epidemia de suicídios, epidemia de depressões, mas tudo isso causado pelo nosso afastamento das leis divinas. Tudo isso causado pelo nosso afastamento dos ensinos de Jesus. O Bezerra de Menezes diz que a doença nada mais é do que o nosso afastamento das leis de Deus,
nosso afastamento dos ensinos de Jesus. Então, se queremos saúde, se queremos paz, se queremos harmonia, é muito importante que busquemos colocar, como disse a nossa irmã, esses ensinamentos em nós. Que nós não apenas ouçamos, para quem entra por aqui, sai por aqui, mas que principalmente ele penetre em nós, para que, em penetrando em cada um de nós, ele nos cure o nosso espírito. Porque a doença, quando ela se manifesta no corpo físico, através de um tumor, através de qualquer tipo de enfermidade, ela nada mais é do que a manifestação das impurezas que se encontram no nosso corpo espiritual. Impurezas essas acumuladas pelo nosso espírito doentio. Então a enfermidade ela tem origem no espírito. Na medida em que nós, é o que nós vamos conversar aqui nessa tarde, na medida em que nós, como espírito, como ser imortal, a gente alimenta em nós sentimentos de ódio, de mágoa, de ressentimento, de inveja, de maledicência e tantos outros sentimentos ruins. À medida que esses sentimentos, a gente vai alimentando essa coisa em nós, isso vai gerando uma energia que vai se acumulando no nosso corpo espiritual e vai adoecendo o nosso corpo espiritual. O espírito já adoeceu, porque ele é um espírito maledicente, é um espírito invejoso, é um espírito enfermo, que guarda ressentimento, que guarda mágoa, guarda rancor. O espírito já está adoecido. Mas à medida que ele vai guardando tudo isso dentro dele, isso aí vai acumulando, vai gerando uma energia que adoece o corpo espiritual. E adoecendo o corpo espiritual, essa enfermidade que é do espírito vai se manifestar no corpo material. Que Ramatiz e outros amigos espirituais chamam a doença nada mais, nada menos do que expurgos enfermiços. A doença é um expurgo enfermiço. E mais, a doença nada mais é do que a nossa cura. É um conceito difícil a gente compreender. Mas à medida que a gente estuda a doutrina espírita, estuda esses ensinamentos espirituais, a gente vai compreendendo tudo isso aí. A doença nada mais é do que a cura do espírito. A cura do espírito. Então eu desencarno com câncer, desencarno. Mas o meu espírito, ele sai renovado para uma vida mais plena. Que a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito. A nossa verdadeira vida é a vida com o Espírito no plano espiritual. Aqui estamos de passagem, fazendo uso desse corpo apenas como um instrumento necessário ao nosso progresso e para que contribuamos com a espiritualização da matéria, com o desenvolvimento da matéria, digamos assim. Então o corpo é só uma necessidade, mas a nossa realidade é uma realidade espiritual. Mas hoje nós estamos aqui para falar de uma passagem de Jesus, né? Que está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, então se a gente pegar lá, está lá. Jesus abre o sermão dele com 9 frases poderosas. Mas antes da gente entrar nesse contexto ali do sermão propriamente dito, você já viu que ele vem aí na sequência, a abertura do sermão com as 9 bem-aventuranças, vamos aqui um pouquinho da história do povo hebreu. O povo hebreu, ele sempre teve, só para a gente contextualizar isso que vem aí. O povo hebreu, ele sempre teve, durante quase 1000 anos, ele sempre teve um profeta a guiar os passos do povo hebreu durante a caminhada deles, durante a história deles. Sempre teve um profeta. Isaías, Malaquias, Daniel e tantos outros. Isaías, então, um profeta, dos maiores profetas, registrado lá no livro do Velho Testamento, ou a primeira revelação. Então, o povo hebreu sempre teve um profeta ali a guiar os passos dele. E todos esses profetas, quase 1000 anos antes da vinda do Cristo, já anunciavam a vinda de um Messias. Aquele Espírito que viria trazer uma nova mensagem para aquele povo e
E isso foi colocado lá, isso foi traduzido na mente do povo, e o povo achando que esse Messias seria o salvador do povo hebreu, assim, o salvador de todos nós. Mas eles acreditavam num salvador guerreiro, não esse salvador humilde que veio, simples. Eles acreditavam num guerreiro que viesse tirar o povo hebreu do jugo da escravidão, do jugo principalmente do Império Romano, que na época em que Jesus vem, o Império Romano ocupava quase todo o mundo conhecido. O mundo conhecido de então, você vê como era um povo poderoso, né? Eles dominaram quase todo o mundo conhecido de então. E ocupavam a Palestina de então, toda a Palestina de então. Então o povo judeu estava sob o jugo do Império Romano. Então, mas eles esperavam um profeta, ou um Messias, que viesse libertar o povo hebreu do jugo desse povo. Mas quando Jesus se apresenta, ele se apresenta como uma pessoa muito simples. Primeiro, já nasce na Galileia. A Galileia, do território de Israel, era a região mais simples, mais pobre, a região de camponês, de pescadores, muito simples, povo simples. Então, como é que o Messias ia nascer lá, ainda em Nazaré, em Belém? Então, eles não acreditam naquilo ali. Então, eles acreditavam que o Messias que viria seria um Messias salvador, um Messias guerreiro, combatente, que entrasse em Jerusalém montado num cavalo, chefiando um exército, para libertar o povo hebreu do jugo do Império Romano. Mas não foi isso que aconteceu. E aí nós conhecemos a história de Jesus, né? Ele aparece na Galileia, ele faz as primeiras pregações dele naquela região lá em cima, depois ele desce e vai se apresentar na Judéia, embaixo, e entra em Jerusalém. Mas ele se apresenta como uma pessoa muito simples. Aqui no Sermão do Monte, nós estamos bem no início do Evangelho de Mateus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista, estava caminhando, a fama dele já tinha se espalhado, porque naquele batismo, quem pega o Evangelho de Mateus, lá nos primeiros versículos, vai ver o batismo de João. E na época do momento do batismo de João, uma voz anuncia que Jesus, que aquele que estava ali para ser batizado, era o enviado de Deus, era o Filho de Deus que tinha sido enviado. Uma voz, mediunidade, né? Quem estuda mediunidade sabe disso. Uma voz mediúnica, que é os Espíritos falando, anunciam ali que ali estava o Filho de Deus, o que vinha salvar a todos. E aí começa a fama dele percorrer. Aí começam os doentes, os enfermos, os obsessos, as pessoas loucas, todas caminhando atrás de Jesus, atrás de cura. Que é sempre assim, né? A gente vai nessas casas que tem cura, vocês andam por essas casas espíritas que trabalham com cura, são várias, aqui no Rio nós temos várias, a gente vai nessas casas, as casas estão lotadas. Sério, lotadas, todas elas, sem exceção. Todo mundo atrás de cura da matéria. Todo mundo atrás de cura da matéria. Então, naquela época, da mesma forma, quando a fama de Jesus se espalha, um monte de pessoas doentes, enfermas, obsidiadas, problemáticas, começa a caminhar com Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão atrás dele, ele então, era um final de tarde, agora vamos visualizar aqui, né? Era um final de tarde, os montes em volta, as cidades que estavam no alto já acendendo suas luzes, e ele então sobe ao monte. E subindo ao monte, ele se acomoda, os discípulos, os apóstolos dele sentam em torno dele, e a multidão fica embaixo, e ele começa o Sermão do Monte. É quando ele vai se apresentar pela primeira vez publicamente. É nesse sermão aqui, um sermão maravilhoso, onde ele vai apresentar toda a doutrina dele. Toda a doutrina do Evangelho de Jesus está aqui, no Sermão do Monte. Então, nesse sermão, ele vai apresentar toda a sua doutrina de amor e da nossa redenção. Então, quando a gente estuda lá Mateus capítulo 5, 6, 7, são 3 capítulos de Mateus, trabalhando no Sermão do Monte, e os dizeres de Jesus, mostrando-nos o caminho da conquista da nossa verdadeira felicidade. E ele inicia o sermão, né, as pessoas esperavam Jesus
que viesse para um discurso político, para convocar o povo para uma rebelião contra o Império Romano. Lógico que tinham ali, naquela multidão, pessoas que buscavam a cura e que acreditavam no poder divino dele. Mas outros acreditavam que ele era um guerreiro. Então, quando ele sobe ali e aquela multidão toda em volta dele, era uma oportunidade de ele fazer um discurso político, convocando o povo para uma rebelião contra o Império Romano. No entanto, ele não faz isso. E ele inicia o sermão dele dessa forma aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então vocês imaginem a multidão embaixo, ele pregando, e o interessante aqui, os relatos dos espíritos é esse, ele pregava, e toda aquela multidão, não interessava a distância que estava, ouvia pela acústica, porque a voz dele se propagava como um fenômeno espiritual, e todos ouviam. Não interessava se conhecia a língua que ele estava falando ou não, mas todos ouviam e entendiam. É uma coisa assim, muito interessante, que só o Espiritismo vem explicar depois através do estudo dos fenômenos mediúnicos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, que eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim fizeram com todos os profetas que vieram antes de vós. Vós sois, ele continua, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. De que adianta o sal se ele se torna insípido, senão para ser jogado fora? Vós sois a luz do mundo. Ninguém esconde uma cidade erguida sobre o monte, porque ele utilizava os elementos que ele tinha à volta, né? Então ele estava ali no final de tarde, as casinhas estavam no alto da montanha, acendendo suas luzes. Então vós sois a luz do mundo. Ninguém esconde uma cidade erguida sobre o monte. Ninguém acende o lampião para colocá-lo debaixo do alqueire, mas para colocá-lo no alto, para que essa luz ilumine a todos e brilhe cada vez mais. Resplandeça a vossa luz. Então, com essa mensagem forte, ele dá início, ele anuncia a presença dele entre nós. É o primeiro sermão dele, é a primeira aparição pública dele, aberta, em público. Depois ele vai fazer outros sermões, mas esse é o maior deles e é onde ele se apresenta. Então, mas a gente olhando essas bem-aventuranças, hoje nós já estudamos e vemos que elas não foram colocadas aleatoriamente. Elas têm uma sequência. E se nós observarmos aí a sequência delas, é uma sequência da nossa progressão espiritual, da nossa redenção espiritual, da nossa libertação espiritual. Então ele apresenta primeiro 3 grupos as 3 primeiras, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os pobres de espírito, ele está falando dos pobres? É dos pobres que ele está falando, quem não tem o que comer, quem não tem o que vestir, quem não tem casa, quem mora na rua. Não é desses pobres que ele está falando, não. Ele está falando dos pobres, das pessoas humildes, das pessoas espíritos humildes, espíritos simples. Eu posso ser uma pessoa da primeira classe da sociedade, pobre de espírito,
que é uma pessoa simples e humilde. Aquela lá que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, que é a senhora de posse, que se vestia de roupa humilde, colocava a filha dela na carruagem e depois saía para a rua com a roupa simples, distribuindo bênçãos, distribuindo caridade, fazendo caridade com toda aquela população de miseráveis que se encontrava na rua. Era uma pobre de espírito. Era uma pessoa que se reconhecia pequena diante da grandeza de Deus. Ela já reconhecia suas fraquezas e sabia que a sua redenção dependia daquilo ali, da disseminação do amor, da disseminação do bem. Então ela sai para a rua para fazer o bem. Então todos eles são pobres de espírito. Ele está falando aqui de pobre porque não tem o que comer, nada disso. Né? Então, o pobre de espírito ali são as pessoas simples, as pessoas humildes, as pessoas que já se descobriram pequenas e se aceitam pequenas diante da grandeza de Deus. Então, dessas pessoas é o reino dos céus. Então, esse é o primeiro passo, a gente reconhecer as nossas fraquezas. Olha a ordem ali. Então, o primeiro passo nosso é reconhecer as nossas fraquezas. Eu reconheci as minhas fraquezas, reconheci que eu sou pequeno, reconheci que eu erro, reconheci que eu errei, que eu prejudiquei outras pessoas, que eu fiz o mal. Por isso eu estou encarnado nesse planeta. Eu reconheci isso. Por isso eu estou vivendo essa situação que eu estou agora. Então eu reconheci isso. Então agora eu vou chorar. Chorar esse reconhecimento. Né? E depois que eu fiz esse autoconhecimento, essa autoanálise, essa autodescoberta lá na primeira bem-aventurança, o que é uma bem-aventurança? Serão felizes. Serão felizes aqueles que são os povos de espírito. Serão felizes aqueles que choram. Serão felizes os mansos. Então, eu já fiz esse autoconhecimento, já fiz essa autodescoberta, já chorei todos essas minhas mazelas, né? Isso acontece muito com criança, né? A criança faz uma coisa negativa, a gente bota a criança de castigo, até ela reconhecer. É a pedagogia, você vê que a pedagogia divina é aplicada também aqui, a gente aplica com nossos filhos, até a criança reconhecer que ela errou. Então ela fica de castigo, ela chora, ela esperneia, ela isso, ela aquilo, mas depois quando ela sai dali, ela sai reconhecendo que, opa, eu realmente não posso mais fazer aquilo. Olha a pedagogia divina aí. E a terceira vem bem-aventurados os mansos. Então eu já reconheci a minha fraqueza, já chorei, e agora eu sou um espírito mais manso. Sou pacificado comigo mesmo. Então isso é só para a gente perceber como é que tem uma ordem de lançamento dessas bem-aventuranças. Ela não foi jogada, né? Uma coisa sem ordem, uma coisa sem lógica. E aí vem o segundo grupo, né? São 9. Aí no segundo grupo ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então eu já reconheci as minhas fraquezas, já reconheci que eu errei, já reconheci que eu tenho débitos a sanar com a sociedade, com o outro, com membros da minha família, com amigos de trabalho, já reconheci tudo isso aí. Eu tenho coisas a acertar. Eu já chorei, já fiz a minha mansidão, já me tornei muito pequeno diante da grandeza divina. Então agora eu tenho fome e sede de justiça. Eu preciso reparar o dano que eu causei ao outro, o dano que eu causei à sociedade, o dano que eu causei a mim mesmo. Porque quando eu machuco o outro, quando eu firo o outro, que nós vamos, Kardec vai comentar para a gente daqui a pouco uma passagem aí, qualquer palavra ofensiva, qualquer ato ofensivo a um irmão, na verdade eu estou prejudicando a mim mesmo. Eu sou o primeiro a ser machucado, eu sou o primeiro a ser ferido, porque isso fica gravado na nossa consciência. Então Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Aos espíritos respondem, na consciência, na sua consciência. Por quê? Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Então, quando eu erro, quando eu causo um mal a alguém, ou alguma coisa, um animal, eu deturpo os bens da sociedade, eu sei que eu estou fazendo mal. E aquilo fica gravado na nossa consciência.
Gente, e é exatamente isso que vai nos colocar no plano espiritual em situações de aflições no plano espiritual. E até aqui na Terra. Né? A gente encarna, desencarna, às vezes reencarna, porque a gente não se auto-perdoa dessas situações. Então, aquele que realmente fez aquele primeiro processo lá, que realmente fez aquele processo de purificação inicial, ele agora realmente tem fome de sede de justiça. Ele quer reparar, ele quer consertar. Ele sabe que ele prejudicou, principalmente a ele mesmo. E ele só vai ter paz, é nós, tá? Nós só teremos paz depois que nós consertarmos isso aí. Nós só deixaremos de sermos seres enfermos depois que consertarmos isso aqui. Porque tudo é gravado na nossa consciência. Então, às vezes, a gente, nesses trabalhos sociais que a gente faz, a gente chega num morro, uma comunidade dessas aí entra num barraco daquele lá, está lá uma pessoa com depressão, já passamos por muitas situações dessas, né? Uma pessoa com depressão, fechada dentro de casa, não quer sair, um mês, na escuridão, assim, entra uma festa de luz, ela não quer, está totalmente enferma ali. Mas tudo isso é consciência, coisas negativas gravadas na consciência. Eu preciso corrigir, eu preciso sair dessa e de encontro enquanto essa fome e sede de justiça, fazer a reparação do mal, corrigir isso aí para a minha consciência se libertar. Do contrário, eu vou continuar enfermo. E aí espíritos retornam ao plano espiritual enfermo e reencarnam enfermos. Fisicamente e espiritualmente. Daí pessoas que novinhas já estão com estado de depressão altíssimo. Nós tínhamos um caso numa dessas comunidades, eu já comentei aqui, mas vou comentar de novo. Uma dessas comunidades que a gente visita aí na cidade, nós visitávamos uma casa, eu falo nós porque é um grupo, tá? Não sou eu sozinho. É um grupo de pessoas. Aí chegamos lá, tinha uma moça, né, com seus 33, 34 anos no máximo, com duas crianças, um menino de 3, o outro menino de 4, 5 anos, o marido dela, também jovem. Ela sempre deprimida, sempre enferma, sempre aquele baixo astral, aquela coisa triste, né? Você via que era uma coisa que vinha lá de trás, culpas que a gente guarda com a gente. A gente não tem que guardar culpa de nada. Ressentimento, mágoa, não fica guardando essas coisas. Busca a reparação. A fome busca a reparação. Queira corrigir isso aí. Então nós íamos lá toda semana íamos na casa dela, fazer oração, dar passe, aí convidava para reunião no centro espírita, água frutificada, passe, nome na reunião mediúnica, atendimento fraterno, todo esse tratamento espiritual. Mas não melhorava, e a gente toda semana ia na casa dela fazer visita. Não melhorava. Até que apareceu um câncer no seio. Aí vocês veem como é que a doença material, ela está aqui, ela começa aqui. É o espírito enfermo. Apareceu um câncer no seio. Aí continuamos fazendo o tratamento, ela fez a cirurgia, tirou todo o seio. Aí começou outra crise, né, para poder fazer reconstituição de seio. Aí já estavam caminhando, mas aí o câncer apareceu no outro seio. E tirou outro seio também. E a gente continuando indo lá, fazendo um tratamento espiritual, né? Nome, reunião mediúnica, passe, água frutificada, visita, evangelho no lar, essa coisa toda. Mas o espírito não muda, porque a doença está aqui. Você quer cura? Foi como eu iniciei. Você quer cura? Mude o seu comportamento, mude o seu modo de pensar, aprenda a perdoar, aprenda a amar. Só o amor cura. Quando a gente pega esse livro de mensagem dos amigos espirituais, todos eles nos convidam ao bem. Por que convida a gente a fazer o bem? Eu costumo dizer que o bem é o maior advogado contra qualquer mal que possa nos atingir. O apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele diz assim: qual é o mal que vos atingirá se vós estiverdes no bem? Engraçado que nós nos dizemos cristãos, estudamos essas coisas, estudamos esses livros, essas falas, mas a gente não acredita em nada disso. A gente não acredita. Então ele fala, qual é o mal que vos atingirá se vós estiverdes no bem? Porque o bem é o maior advogado contra qualquer mal que possa nos atingir. Por isso os Espíritos nos convidam ao bem o tempo todo. Então nós íamos na casa dela, toda semana, fazendo aquelas visitas, convidando ao bem, à renovação, à transformação,
Nada, cansa aqui, tirou os 2 seios, piorou mais ainda. Quando a gente achava que estava tudo melhorando, aí o câncer apareceu agora em fígado, essas regiões aqui de baixo. E aí já sabe o resultado. Sem a ajuda dela, sem a ajuda do Espírito, em querer a mudança, em querer a transformação, não tem como resolver isso aí. Por mais que os Espíritos façam, não tem como resolver. Porque eu tenho que querer a minha mudança. Ninguém vai me transformar. Eu tenho que me convencer dessas verdades aqui e aceitar a mudança. Por isso a nossa irmã convocou, não apenas ouçam isso aqui, mas coloquem esses ensinamentos dentro da gente, que esses ensinamentos vibrem em nós. Gente, quando a gente faz o bem, aquela energia do bem, ela vibra em nós. E ela vibrando em nós, ela transforma todos nós, ela cura. Eu não tenho dúvida disso. Essa energia que cura. Então, aquele que já fez seu autoconhecimento, já chorou, reconheceu os seus erros, já chorou, já se massificou, agora tem fome e sede de justiça. Agora ele aprendeu a perdoar. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Então você perdoa. Se o outro vai te perdoar, não interessa. Interessa que você perdoou. Ah, mas ele não aceita o meu perdão. O problema é dele. Mas se você está com uma boa intenção, querendo realmente perdoar, está ótimo, maravilha. O problema agora passou para ele, porque você já se renovou. Eu poderia contar aqui várias histórias de livros, dos romances de Emmanuel e outras histórias mais que os Espíritos nos contam. Poderia contar muitas histórias aqui, mas não dá. Sobre essa renovação, de pessoas que se perdoam e se libertam, porque só o perdão liberta. E quando você não aprende a perdoar, você fica algemado. E não algemado só aqui, agora não, algemado em outras encarnações. Vai continuar junto. Ah, aquele meu marido, vai voltar junto, só aprender a perdoar. Se separou e continua inimigo, fica inimigo, brigando para lá e para cá, isso, aquela confusão, não adianta, vai voltar junto. Vai voltar de novo. Então, que separe, que divorcie, mas que sejam amigos. Deixa cada um segue o seu caminho, cada um conquiste o seu caminho de felicidade. Nada de ficar guardando mágoas, rancores, porque isso adoece. Isso não vai libertar. Vai voltar junto. Ou com o marido novamente, ou com o filho, ou com o pai. Vai voltar junto. O grupo vai continuar junto. Então, agora eu estou farto de fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração. Então eu já aprendi a perdoar, já reconheci minhas falhas, me limpei, né? Agora eu estou limpo. Eu estou botando isso aqui só para vocês verem como é que tem uma sequência. Não é uma coisa jogada ao acaso. E aí vem o terceiro grupo, né? Olha o terceiro grupo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu passei por todo aquele processo das 6 primeiras bem-aventuranças e agora estou pronto. Porque o pacificador é isso, né? É aquele que agora ele vai ao mundo trabalhar pela renovação da sociedade. Vai ao mundo trabalhar pela renovação do outro, porque ele já se renovou. E aí vem aqui a mente, né? Que os espíritos ficam jogando coisa. Vem aqui a mente. Quando você pega lá o livro Renúncia, por exemplo, Alcione, quando desce ao plano material, era um espírito elevadíssimo. Quem lê o livro sabe disso. O espírito elevadíssimo, ela aceita, ela opta, ela quer descer, ela aceita essa missão, ela pede essa missão, ela pede essa missão de descer para ajudar no resgate de amados dela que estavam aqui na Terra, ainda em sofrimento. Então a gente vai entender ali exatamente o que é um espírito pacificador, um espírito renovado. Ela já não precisava mais descer aqui, mas ela desce, mas é avisado para ela lá, você não precisa descer, porque se você descer, você vai passar por todas as agruras, todas as dificuldades, todas as agruras, todas as dores que os irmãos que estão na carne estão passando. Não tem como fugir disso aí. Realmente ela desce e sofre. É um espírito que não precisava nada disso, mas sofre muito. É tentada o tempo todo a desistir da missão dela. É tentada o tempo todo a desviar da missão dela, mas ela não desvia, porque é um espírito pacificado. Já fez todo aquele processo inicial, então não tem como ele cair, ele não vai cair. Então, Alcione, Séria no livro, estou falando aqui para vocês lerem, tá? Séria no livro 50 anos depois, idem, o espírito elevadinho passa por situações terríveis. Não precisava, mas ela passa.
e aceita tudo caladinha. Mas ela transforma todo mundo em volta dela. É muito legal, né? Ela consegue transformar todo mundo em volta dela só com o exemplo. Só com vivência. E aí tem um quinto varro, eu já falei de todo, o quinto varro em Ave Cristo. O quinto varro em Ave Cristo é a mesma coisa, é um homem, ele desce para, ele não precisava descer, ele desce para resgatar o filho amado dele que estava por aí aprontando pela terra. E aí, se você descer, vai sofrer. E ele sofre muito também. Mas aí, com a vivência dele, a mudança dele, a renovação dele, é tentado, todos eles são tentados a fracassar, isso e aquilo, mas ninguém consegue destruir. Então, ninguém consegue, eles não vacilam na missão dele. Então, o espírito pacificado, ele não vacila na missão. Então, está ali, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que agora estão trabalhando, eu estou pronto agora para trabalhar pela renovação da sociedade, do meio onde estou inserido. Olha agora, bem-aventurados que sofrem perseguição, todos eles são perseguidos. Alcione foi perseguida, Quinto Varro foi perseguido, Célia foi perseguida, Jesus foi perseguido, Paulo de Tarso foi perseguido, Francisco de Assis foi perseguido, todos são perseguidos. Todos que trabalham em nome da causa são perseguidos. Mas são os bem-aventurados. E aí no final do livro sempre mostra, né? Aquela cena em que o desencarne deles são recebidos por quem? Por Jesus. Jesus vem resgatá-los aqui. Jesus, o governador espiritual do planeta, vem recebê-los. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. E agora vamos um pouquinho para o... A hora avança rápido, para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o Kardec vai trabalhar essas três questões para a gente no capítulo que nós estamos estudando. 9, é o 9. Né? 9 de 1 a 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Vamos entender agora o que é esse possuir a terra. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. E aí em Mateus capítulo 5, é o Sermão do Monte ainda, tá? Porque depois das bem-aventuranças ele vai dar uma série de recomendações para todos nós. Sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Condenação pelo juízo é aqui, ó. Não é um juízo do tribunal, do plano espiritual, é o juízo da nossa consciência. A nossa consciência que nos condena. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Nós vamos explicar tudo isso agora. É Kardec que está explicando, né? Por essas máximas, Jesus faz a brandura. Então, nós já falamos muito aí, né? Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. As conquistas que nós temos que buscar aí, né? Brandura, paciência, moderação, mansuetude. É difícil? É difícil. Nesse mundo que a gente vive aí está difícil. Mas lembrem sempre, esses heróis que Emmanuel apresenta para a gente na série histórica dele, todos eles passaram por tudo isso aí e venceram. É como Jesus disse, né? Eu vim ao mundo e venci. Ele venceu mesmo. Kardec ainda, né? Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode? Ele vai falar da palavra raca, aquele que chama seu irmão, raca e cospe no chão. Olha o que é isso aí. É uma expressão que o judeu utilizava antigamente. Eu não gostava de você, eu passava por você na rua, raca, aí virava para o lado e cuspia no chão. Bobear até hoje devem fazer isso por aí. Né? Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação?
Como é que uma simples palavra merece tão severa reparação? Ser condenado pelo juízo, ser condenado pelo conselho, ser jogado ao inferno. Uma simples palavra. É que toda palavra ofensiva exprime o sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade é para com o próximo, é a primeira de todo cristão. Então a caridade é só eu dar coisas materiais para o que está pedindo? Não. Caridade é eu buscar o entendimento, eu buscar a compreensão, eu exercitar a tolerância, a mansuetude, a afabilidade, eu não revidar o mal, eu não dirigir palavras malsãs, palavras ruins para o outro, não desejar coisas ruins para o outro. Tudo isso é caridade. Então a caridade está ao alcance de todos. Ah, eu sou pobre, não tem como fazer caridade. Pode sim. Não desejar o outro mal já está fazendo uma bela caridade. Se orar pelo outro já é uma caridade maior ainda. Então todos nós podemos fazer caridade. Na questão 647 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus? O que é a lei de Deus? Quando a gente estuda todos esses ensinos, vai entender que a lei de Deus está lá quando a gente estuda a lei de justiça, amor e caridade. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é você não desejar ao outro aquilo que você não quer para você. A lei de Deus é, como Jesus disse, tudo isso que está escrito, toda a lei, que era os 5 primeiros livros da Bíblia, de Moisés, mas tudo que os profetas disseram, você ajunta tudo isso aí, toda a lei e os profetas, você resume em um mandamento. É a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é a lei de Deus. Então, a lei de Deus se acha contida no preceito da lei do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres uns para com os outros. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Gente, o egoísmo, eu costumo falar, eu repito isso sempre, para tudo quanto é lugar que a gente vai falar, eu repito, o egoísmo, a gente olha todo esse mal, todas essas coisas negativas que estão à nossa volta, se a gente analisar, tudo isso tem, a causa é o egoísmo dos homens, o orgulho dos homens, a prepotência dos homens. Então, na medida que nós nos libertarmos, no momento que deixar de haver egoísmo e nos submetermos à lei de amor e de caridade, o fraco e o pacífico já não serão explorados. Já não haverá mais essa exploração toda. Nem serão esmagados pelo forte, nem pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então a terra está no processo de evolução. E agora, nesse momento, nós estamos aí essa ebulição toda, a gente veio pelo planeta todo, essa confusão toda pelo planeta todo, entre essa luta entre o bem e o mal, a luz e a treva, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, muito mais no plano espiritual do que aqui. Aqui é só um reflexo da revolução que está havendo no plano espiritual. Tudo isso é efeito do nosso planeta passando por uma transformação. Hoje nós já fomos um planeta de primitivo, hoje nós somos um planeta de prova e expiação, transitando para a regeneração, e daí dessa transição para a regeneração, que será um mundo mais renovado, um mundo renovado, um mundo onde os bons serão maioria, não os maus. A energia dos bons é que vai comandar isso aqui, é o que ele está falando aqui. Tal condição da Terra, quando de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, é tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então os maus, eles estão sendo afastados do planeta. Está havendo nesse momento uma limpeza em todas as regiões espirituais inferiores do planeta Terra. Que a gente pensa que a Terra é só o mundo material, só nós que estamos habitados a 8 bilhões de seres encarnados. Não.
8 bilhões aqui, mais 16 bilhões de desencarnados. 1/3 está encarnado. 1/3 da população terrena está encarnado. 2/3 estão no plano espiritual. E aqueles que são renitentes no mal, está havendo uma limpeza e levados para outros mundos inferiores. Porque aqui na Terra vai reinar a energia do bem. A benevolência para com... Essa é a terra que os pacificadores, que os mansos vão herdar. Conforme ali, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, eu já pacificado, todos aqueles que já se pacificaram, já reconheceram a sua fraqueza, esses vão herdar essa terra renovada. Que já não querem mais o bem. Muito pelo contrário, eles agora querem fazer o bem. Não querem mais o mal, eles agora querem fazer o bem. Aí ele vai falar um pouco da paciência, né, Kardec ainda. A paciência também é uma caridade. Eu já falei, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola, que eu já falei, dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho. O perdão é uma caridade maior ainda do que a caridade de doar coisas materiais. Porque muita gente gosta de dar coisa material, mas não gosta de perdoar o que está dentro de casa. O que dorme com ele na cama. Não consegue perdoar. E aí Joana de Ângeles fala assim, no livro o Evangelho à Luz da Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Joana de Ângeles fala assim, a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz. E por isso mesmo são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo. Então os pacificadores são aqueles que trabalham pela renovação do mundo com confiança, com fé, com esperança. E são aqueles que não vão se deixar abalar pelas pressões do mundo. Eles não vão se abalar, porque eles já estão pacificados. A paz deve construir, a paz já vive dentro deles. A paz deve construir-se meta do ser pensante. A busca da paz, mas a paz não é a paz exterior, é aquela paz interior, todos nós devemos buscar essa paz. É reconciliação comigo mesmo, da bem-aventurança inicial lá. É a reconciliação, eu só vou alcançar essa paz inicial, essa paz interior, na medida que eu reconheço as minhas fraquezas e vou buscar a correção. A paciência conquista individual através do esforço, isso é Joana de Ângeles falando, pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, transforma-se em caridade essencial, significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. A sua proposta, né, a proposta da caridade, não é para que se fuja, a proposta de Jesus, né, que é o sul ali, é letra maiúscula. A proposta de Jesus não é para que se fuja deste mundo enfermo. Tem muita gente que quer fugir da sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde que cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas membros do organismo social. Então, o que a gente deve buscar é a saúde. Já estamos conquistando a nossa saúde com a nossa pacificação interna. Agora eu vou buscar, através de levar essa mensagem divina, mas essencialmente não de falar, mas de viver essa mensagem divina, exemplificando essa mensagem divina para todos, que eu busque a transformação desses outros irmãos e através disso eles vão se curar. Esse é o convite que está sendo feito aqui. E aqui vem, né, Kardec ainda, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. A gente fala muito dessa resignação, né? Resignação não é aquele negócio, eu sofro tanto, aí eu me jogo, fico calado dentro de casa, eu sou tão pobrezinha, eu sou isso, e eu estou doente, que eu estou isso, aquilo, isso. Não, isso não. Não é essa resignação, o convite não é para essa resignação, não.
convite é para eu aceitar a minha dificuldade, aceitar as minhas limitações e correr atrás. Aí vem os 3 imperativos de Jesus. Pedi e obtereis. Eu vou pedir tudo que eu quiser, posso pedir, através da oração. Eu me recolho e oro, e peço, e apresento a Deus as minhas dificuldades, e oro. Pedi e obtereis. Buscar e achareis. Então eu vou pedir, mas eu vou correr atrás. Não é aquela resignação de ficar parado, esperando cair do céu, que nada vai cair do céu, não. Nada cai do céu. Ele quer trabalho, ele quer que a gente corra atrás e vá buscar. Pedi e obtereis, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, as portas vão se abrir. Então eu vou pedir, eu vou correr atrás, e quando os espíritos... Isso a gente vê nos trabalhos que a gente realiza aí em outras casas, tá? Nós estamos trabalhando aqui na Praça da Bandeira com moradores de rua, a gente prega, exatamente isso aí. Aí tem irmãos que ouvem isso aí, buscam a mudança, insistem na mudança. E na insistência da mudança, os Espíritos veem que você realmente quer, a sua intenção é boa de mudança, de renovação, de transformação, de construção de um caminho melhor para você, as coisas acontecem. Tem um irmão um irmão desse de rua, morava na rua, morava mesmo, viciado em droga, caído na rua, a gente passava o trabalho jogado, assistia às nossas preleções na casa espírita, se alimentava, tomava banho, recebia roupa, que era todo um trabalho que é realizado lá. Até que houve o despertar dele. Aí se internou numa clínica dessas aí, através do nosso auxílio, né? Buscamos o auxílio, ele se internou nessas clínicas para fazer a limpeza. Aí ele se mudou para Uberlândia, está em Uberlândia agora, e está trabalhando, todo feliz, porque agora ele tem a casa dela, ele levantou pela primeira vez, agora eu estou dormindo num colchão. A felicidade dele, porque a primeira vez ele estava dormindo na casa dele, um quartinho, e no colchão. Ele conseguiu comprar a minha cama. E recentemente, agora esse final de semana, ele mandou uma mensagem para mim e para outros irmãos lá do Centro Espírita, dizendo que ele foi promovido no trabalho dele. Olha a renovação. Mas isso é o quê? Fruto de esforço. Os Espíritos veem o esforço da gente. Então essa é a resignação. Eu aceito a minha dificuldade e corro atrás. Mas não fico sentado esperando as coisas acontecerem. A proposta de Jesus, né, é Amélia Rodrigues agora, um espírito que escreve através do Divaldo. O livro dela são maravilhosos e ela trabalha principalmente as passagens de Jesus. Quem quer estudar o Evangelho de Jesus, estude Amélia Rodrigues, muito legal. A sua proposta firma-se na construção, a proposta de Jesus, firma-se na construção da criatura integral, na qual predominasse a abnegação, o espírito de sacrifício, a compreensão e a renúncia de si mesmo. Então, o ser integral. Jesus quer que a gente, que nasça em cada um de nós o ser integral, que a gente renove esse ser integral. O que é o ser integral? O espírito, o corpo espiritual e o corpo material integral, saudável, sem enfermidades. Amélia Rodrigues ainda. A única solução para o encontro da felicidade é não fazer a outrem, a lei de Deus aí. Porque a única solução para o encontro da felicidade é não fazer ao outrem o que não gostaria que ele fizesse. Se você não quer que o outro faça com você aquilo, então você não vai fazer com o outro. E a alternativa para isso, Jesus falando agora, é vir a mim todos os que se encontram cansados e aflitos. Ou seja, é seguir os ensinos de Jesus. Você sofre, você está em dificuldade, abrace a causa de Jesus. Abrace os ensinos de Jesus. Siga os caminhos dele, que você vai conquistar aquilo que você está buscando. Amélia Rodrigues. E aí eu vou pegar essas duas últimas ali. Quando a gente vê essa renovação toda, né, ali em Gálatas 2:20, é Paulo de Tarso. Depois que o Saulo, depois ele se transforma em Paulo e passa por toda aquela transformação maravilhosa dele, que a gente vê no livro Paulo Estevam, ele vai dizer lá no final, né? Assim, já sofreu muito, já foi apedrejado, já foi dado como morto, jogado no lixo, retirado do lixo, levou muita pedrada. Essa é a história de Paulo de Tarso, que Emmanuel conta pra gente. Ele vai falar assim,
assim já não sou eu mais quem vive. Isso para todos nós. Mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, quando todos esses ensinamentos penetrarem em mim, eu serei um ser pacificado e agora já não serei mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Nada mais vai me tocar. O mundo pode desabar à minha volta, pode jogar pedra, pode jogar na fogueira, pode fazer o que quiser, mas eu não vou vacilar na minha fé, não vou vacilar naquilo que eu creio. E aí vem Jesus fechando, né? No Evangelho de João, eu e o Pai somos um. Né? Depois ele passar por todo aquele processo, ele diz que ele e o Pai somos um. Ou seja, a energia dele, por isso que ele falava, né? Eu e o Pai, o que eu falo é o Pai quem diz. O que eu vivo é o Pai quem vive. Eu e o Pai somos um. Aí as religiões foram deturpadas, falam que Deus e Jesus é uma pessoa só. Não. O que houve aqui, né, os Espíritos vêm explicar para depois para a gente, o que há é uma integração de energia. É a mesma coisa que nós aqui, né? Nós aqui, vamos supor que nós aqui na casa, nós abracemos uma causa. A causa do bem. Todo mundo pensando igual, ninguém mais se deseja ódio, mágoa, rancor. A gente forma o que nós chamamos de egrégora, uma energia, uma força energética igual. Então, o Evantuil falando, ou a irmã ali falando, ou o outro lá falando, é a mesma coisa. Porque o nosso pensamento está integrado. A energia é a mesma. Ainda tem mais umas 2 transparências para passar, mas não vou passar não, que chegou a nossa hora. Mas a mensagem está dada. As últimas mensagens é uma da Gênese, que fala da renovação do planeta, do expurgo dos espíritos imperfeitos que aqui estão, os espíritos renitentes no mal que ainda estão aqui, e que a Gênese, lá em 1869, 68, quando Kardec escreve a Gênese, ele já coloca isso aí, que nesse processo de renovação da Terra, os espíritos seriam expurgados e levados para outros planetas. É o nosso fechamento aqui. E aí eu fechei com uma passagem do livro, aí é a Gênese, que eu acabei de falar, do livro Ave Cristo. Olha que legal isso aqui, para a gente fechar mesmo agora. Do livro Ave Cristo, capítulo 2, a primeira parte. O Quinto Varro, que é o herói do livro, ele está passando por uma dificuldade muito tremenda. Ele descobriu que a mulher dele estava traindo ele com um amigo dele, o chefe dele, na realidade. E ele perdoa a mulher, que era um espírito elevado, né? Ela tem o direito de seguir o caminho dela. Mas ele fica com coisas na cabeça. Então ele vai procurar um irmão conhecedor já dos ensinos de Jesus. E esse ancião, ele pergunta para o ancião, todavia, Quinto Varro perguntando, todavia como extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Perguntou Quinto Varro ao ancião. Como é que eu vou extinguir o mal se a gente não está disposto a combater esse mal? É o que a gente vive aí, né? Vamos deixar o mal dominar tudo isso que está aí? Ou nós vamos lutar contra ele? Olha o que o irmão vai falar. Acreditas, porém, que possamos vencê-lo à força de palavras bem feitas? A gente vai vencer o mal com discursos, com palavras? Eu vou fazer a transformação de vocês aqui apenas com palavras? Todos esses que falam, que pregam os ensinos nas igrejas católicas, evangélicas, centro espírita, onde quer que a gente vá, esses pregadores vão transformar as pessoas apenas com palavras? Admite, porventura, que o mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus desceu lá do alto só para vir aqui falar para a gente. Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo, até o derradeiro sacrifício. Achamos-nos no mundo envolvido em trevas e não possuímos outras tochas para clareá-lo, senão a nossa alma que precisamos inflamar do verdadeiro amor. Gente, se a gente quer, eu vou terminar aí, se a gente quer modificar as pessoas que estão à nossa volta, no lar, no trabalho,
na rua, na vizinhança, no grupo espírita, na igreja, sei lá, nós vamos transformar com palavras, nós vamos transformar com ação, com a nossa mudança interior, fazendo o bem. Na medida que eu faço o bem, eu me ilumino. Eu me iluminando e vou irradiar essa luz para todos que estão à nossa volta. E, através do exemplo, eu vou modificar a todos que estão à nossa volta e modificar o mundo. Esse é o papel do pacificador e dos mansos. Tá bom? Que Jesus, nosso mestre, nossa luz, nosso caminho, Senhor de nossa vida, sol que dá vida a tudo nesse planeta e em todos nós, permaneça com cada um de nós hoje e sempre. Obrigado, pessoal.